Fala pessoal, tudo bem? Professor Jonatas aqui. Vamos a mais uma videoaula, né? Vamos continuar aqui falando sobre os nossos conjuntos. E agora a gente vai dar continuidade falando sobre as nossas operações, tá, pessoal? Beleza? Então aqui, ó, nós temos as nossas operações. As nossas operações, a gente vai começar aqui pela operação mais importante, né? Mais importante não, mas eu gosto de começar por ela, né? Eu acho bem legal quando a gente aprende o que é a união entre dois conjuntos. Então eu trouxe aqui um exemplozinho para a gente dar uma lida e já ir observando a leitura dos nossos símbolos, né? Então eu tenho aqui, ó, A união AB, né? Esse Uzinho, né? Obviamente, o símbolo da união, tá bom? Então A união B é igual, abre chaves, né? Eu tenho aqui um carinha, um X, né? Quem é esse X? X é um elemento, né? É um valor aí desse conjunto. Esse elemento X, tal que, ou seja, este elemento X é pertencente ao conjunto da união entre A e B, com a condição de que ele pertence a A ou que ele pertença também a B. Correto, pessoal? Então, a gente tem aqui uma forma bem clara de que se o X ele está na união, ele precisa pertencer a um conjunto A ou a um conjunto B. Pelo menos um desses dois conjuntos precisa ter aquele valor que você quer. Então vamos por exemplo aqui, que aí tu vai entender melhor. Eu tenho aqui dois conjuntos, um conjunto A, quem são os elementos do A? 3 e 6, e o conjunto B, 5 e 6. Então eu vou ter a união B. Quem é a união B? 3, 5 e 6. Ah, professor, mas no conjunto A eu tenho o meu 3 e o 6, né? No conjunto B eu tenho o meu 5 e o meu 6. Por que na hora de fazer a união dos dois, eu não preciso repetir aqui, né? Então, eu não preciso repetir o 6, tá, pessoal? Olha, observe que o 6 está repetido. Quando eu vou fazer a união de dois conjuntos, eu vou constar ele apenas uma vez. Eu vou constar o elemento, eu não vou constar a quantidade de vezes que esse elemento se repete, tá bom? No decorrer das operações, das resoluções das questões, vocês vão entendendo melhor por que isso acontece. A gente tem uma forma de analisar também essa quantidade de repetições, tá bom, pessoal? E a gente vai ver já já. Então aqui eu tenho um exemplo bem tranquilo de como é que funciona essa nossa união. Eu queria também mostrar para vocês o seguinte: se eu tenho essa união, olha só o que eu posso colocar aqui para gente. Imagina que eu tenho aqui um conjunto A, né? Do conjunto A aqui, beleza? Vou colocar esse conjunto A aqui cor amarela, tá bom? Esse é meu A. Pronto, beleza? E agora eu vou colocar um conjunto B. Esse conjunto B, pessoal, vamos supor que ele esteja dessa forma, tá bom? Observa que eu vou ter, nesse conjunto A e B, eu tenho um encontro entre eles, né? Eles se encontram ali, né? Nessa parte mais interna aqui, eles se encontram, tá bom? Então você acaba percebendo que existe esse meio aqui, que é uma seção, né? Onde é comum os dois. Então, se a gente fosse numerar, se a gente fosse colocar esses números aqui, é o conjunto A. Quem é o conjunto A? É o 3 e o 6. Quem é o conjunto B? É o 5 e o 6. Mas só que o 6 já está aqui dentro do B, ó. E o 5 vem para cá. Tá vendo? Então, o 6 está dentro do A, como também está dentro do B. Beleza, gente?
Aqui é o diagrama, né? Esse aqui é um diagrama de Venn. E uma forma da gente demonstrando a união desses dois caras é justamente a gente estar pintando esse diagrama. Então vamos imaginar que eu vou demonstrar, vou pintar aqui de lilás, né? Então eu vou pintar esse cara aqui, eu vou pintar toda essa parte aqui. Essa parte aqui é só o conjunto A, eu vou pintar a parte interna e eu vou pintar também a parte do B. Quando eu pinto eles totalmente assim, o que acontece? Eu estou querendo dizer que eu uni esses dois conjuntos, né? É isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Então, basicamente, eles ficariam tudo somente de uma cor, beleza, pessoal? Eles ficariam tudo basicamente de uma só cor. Eu vou até fazer da seguinte maneira aqui, bora ver se a gente consegue. Bom, no momento, pronto, eu vou trocar aqui para uma cor só. Já está amarelo, eu vou colocar o outro também. Vamos ver aqui, pronto. Pronto, os dois amarelos, tá vendo? Pronto, os dois estão amarelos, então eu nem precisava ter pintado dessa forma, beleza? Mas é essa a ideia. Os dois rachurados da mesma cor significa que eu uni os dois conjuntos, tá bom? Espero que tenha dado para você entender. Show de bola? Não é difícil. A gente usa bastante o diagrama para entender essa parte. E o princípio é exatamente esse que eu acabei de demonstrar aqui para os senhores. A gente só precisa relembrar isto, tá bom? Agora, lá na frente, pessoal, vocês vão ter também, é muito interessante que vocês tenham a seguinte atenção de lembrar desse ou. Isso ajuda também a gente em algumas interpretações, né? De problemas, e isso também tem um prolongamento, né? Acaba refletindo lá na lógica, no raciocínio lógico, né? Que é uma disciplina também, a gente estuda, né? O pensamento, a lógica do pensamento. Então esse ou é muito interessante para a gente levar, né? O ou tem a ver com a união, tudo bem? Beleza? Show de bola. Vamos seguir em frente aqui, vamos para o próximo tópico, que seria a próxima operação. A próxima operação, gente, é interseção, né? A intersecção ou interseção, como você queira, você escolhe, né? Ela já tem um símbolo diferente. Olha só, eu tenho aqui A, interseção a B. Então observe que o interseção ele tem um Uzinho virado de ponta cabeça, tá bom? Diferente da união, interseção é o U virado de ponta cabeça. Então quem é o elemento aqui, ó, X, né, que pertence ao conjunto interseção entre A e B? É um valor X, né, um elemento X, tal que, ou seja, segundo uma condição, em que esse X pertença ao conjunto A, e, olha só, mudou a letra, é um I, agora não é mais OU, pertença também ao conjunto B, beleza? Então aqui no exemplo você vai entender melhor. Eu tenho aqui um conjunto A, 2, 4 e 6, os elementos, e aqui o B eu tenho 2, 3, 4 e 5, então a interseção entre esses dois é 2 e 4, beleza? O que a gente supõe aqui? Que eu tenho as repetições, ou seja, olha só, o 2 e o 4 são números que estão o quê? Repetindo nos dois conjuntos. Então a interseção é basicamente isso. Eu vou olhar para um conjunto, ver o que daquele conjunto também está repetindo no outro conjunto. E vou destacar esses elementos. Eu não preciso repetir a quantidade de vezes que eles aparecem. Observa que eu tenho o 2 e o 4 aqui, mas eu não preciso de dois números 2, né? Eu tenho o 2 aqui do A, eu tenho o 2 do B, então eu vou colocar duas vezes o número 2 aqui, né? A interseção B vai ser 2, 2, 4, 4. É isso, professor? Não, isso não pode acontecer, tá? Isso não precisa disso.
a gente não vai fazer essa contagem das repetições. A gente só vai constar que o elemento ele está, né, comum aos dois conjuntos. Beleza, gente? E a gente precisa ver também como seria a questão do diagrama de Venn. Então, imagina que eu tenho aqui dois conjuntos, né, novamente um conjunto A e um conjunto B, beleza? Show, vamos fazer aqui. Opa. Pronto. Temos aqui um conjunto A, um conjunto B. Só colocar o nome dele para a gente ter uma coisa legal, né? Pronto. Conjunto B. Agora eu vou deixar aqui sem o preenchimento. Olha só, agora você consegue ver junto comigo que existe aqui uma parte aqui, ó, certo? Onde eu estou pintando de vermelho, que é exatamente uma parte que é comum entre o A e o B, certo, gente? Essa parte central aqui, ela é a minha interseção. Então, quando eu quero representar a minha interseção no diagrama de Venn, eu vou pintar só isso aqui, que é comum ao meu conjunto A e ao meu conjunto B. Olha, observa que eu tenho conjuntos, né? Eu posso ter mais de dois conjuntos reunidos, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui alguns círculos só para a gente ter, ó, um conjunto aqui que seria um conjunto A. Vou colocar aqui um outro conjunto que vai ser o nosso conjunto B, certo? Tirar aqui a parte interna dele, para você ver aqui um passando pelo outro. E eu vou colocar mais um conjunto aqui, um conjunto C. E olha só como é que pode ficar a situação, tá vendo? Então, dessa maneira aqui, a gente tem várias interseções e a gente tem que ter cuidado ao analisar isso para saber que interseção eu estou trabalhando nesse momento, certo, gente? Então, observa o seguinte, se eu quiser a interseção entre A, B e C, ou seja, olha só o que eu estou te falando aqui, essa interseção aqui, ela tem que ser um valor, um elemento que esteja no conjunto A, no conjunto B e no conjunto C ao mesmo tempo. Então, eu vou ter esse miolozinho aqui representando, tá vendo? Olha só. Ok, pessoal? Então, veja que eu vou ter aqui uma combinação de interseções. Então, a gente precisa ter cuidado ao analisar os diagramas, tá? Isso aí é bem interessante da gente ter em mente e estar ligado nessa situação, tá bom? Obviamente também é importante que você lembre que aqui mudou o meu mudou a minha palavra aqui, né? A minha letrinha, aqui é o E, né? Então o O na união, o E na interseção, tá bom? O E é uma repetição aqui pra gente. Vamos lá. Olha só, a próxima operação é a diferença, galera. A diferença também, cara, é muito legal, é muito simples, né? Eu acho que é mais simples até do que as duas que eu já te apresentei aqui. Então a diferença, como você já está vendo aqui, ó, tem um sinal de menos, tá? Quando tiver um sinal de menos, é diferença. A diferença é o que tem no primeiro conjunto, mas não tem no segundo conjunto. Ou seja, qual é a diferença entre A e B? É o que tem no A, mas não tem no B. Então, lendo essa condição, olha só que é um elemento x, x é um elemento. Esse valor x, esse elemento x, ele vai ser a diferença entre A e B, né, tal que, ou seja, segundo uma condição. Que condição? Ele tem que pertencer ao A e exclusivamente ser somente do
conjunto A, ou seja, ele não pode estar no conjunto B. Olha só, o símbolo de não pertence. Então, ele não pode estar no conjunto B. E aí a gente tem aqui, ó, algumas representações do diagrama, tá? Então, eu tenho aqui a diferença entre A e B, é onde está preenchido. Então, olha só, se eles estiverem dessa forma, observa que o que está pintadinho aqui, o que está rachurado em vermelho, é exclusivo do A. Ou seja, aqui dentro dessa parte vermelha estão representados elementos que são apenas do A. Não tem interseção e também não tem o valor do B aqui, né? Se um tiver dentro do outro, olha só, o A, né, tá por fora aqui, ele é maior do que o B, então vai ficar pintado o A aqui por fora e o B fica branquinho aqui por dentro, tá bom? Obviamente, o que está nessa parte em verde representa elementos que são específicos do teu conjunto A, beleza? E aqui a gente tem uma representação caso o conjunto A e o conjunto B não tenham nenhuma semelhança, né, pessoal? Então, assim, quando tu estiveres comparando dois conjuntos, você vai se perguntar o que tem em um, mas não tem no outro. A gente tem vários e vários e vários exemplos cotidianos que a gente poderia estar dando, né? Por exemplo, se eu pensar nesse tipo de conjunto bem aqui, ó, nesse tipo de exemplo aqui, eu penso, por exemplo, em conjuntos de médicos, né? Por exemplo, pensa num conjunto que eu tenho médicos, certo? Bom, esse conjunto aqui que eu tenho médicos, pô, eu tenho vários tipos de médicos aqui dentro. Então, eu tenho aqui, por exemplo, médicos que são cardiologistas. Eu tenho médicos que são, sei lá, pneumologistas, né? Pneumologista, eu acho que é isso. Cuida do pulmão, tá? Então, eu tenho aqui vários tipos de médicos. Então, por exemplo, se eu pintar, né, essa parte aqui todinha, olha só, né? Tô pintando toda essa parte aqui de fora. Eu tô te dizendo o seguinte: todos esses médicos que são pintados aqui são médicos, estão inclusos no conjunto de médicos, porém não são cardiologistas nem pneumologistas, né? Não cuidam do coração nem do pulmão, não tem essa especialidade, mas não deixam de ser médicos. Então é uma diferença, né? O que tem no conjunto dos médicos, mas não tem nesses outros dois aqui. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que esteja dando para entender, certo? Qualquer coisa, deixa teu comentário ou então busca o meu contato para tirar tuas dúvidas, beleza? Se você está gostando aí, deixa o teu like, se inscreve no canal, tá bom? Dá essa força aí pra gente. Compartilha com a galera, compartilha com os amigos, beleza? Show de bola. Vamos lá. Mais uma operação aqui. A operação do complementar. O que é o complementar? É muito tranquilo também, gente. É o que completa, né? Complementar é completar, basicamente. Então, se eu tenho... Olha, vamos pensar na diferença, né? Se a diferença... Vou até voltar aqui. Se a diferença é o que tem num, mas não tem no outro, então, por exemplo, se a diferença entre A menos B é igual a 1 e 2, né? O que eu quero dizer com isso? É que o 1 e o 2 eles estão apenas no A. O B não tem, correto? Beleza? Então, vai ter elementos também no B que não vão ter no A. Tá bom, gente? Então, cuidado. É até bom lembrar disso, porque A menos B não é a mesma coisa que B menos A. Tá? Vamos fazer aqui um exemplo simples, para você entender o que eu quero dizer. E aí vai ficar bem claro o complementar. Eu vou escrever aqui os nossos dois conjuntinhos aqui para a gente fazer a diferença entre eles, tá? Deixa eu apagar aqui, que é para a gente ter mais espaço. Pronto.
vamos lá. Suponha que eu tenho aqui um conjunto A, onde eu tenho 1, 2 e 3. Eu tenho um conjunto B, onde eu tenho 2, 3, 5 e 7, certo? Quem é a diferença entre A e B? A menos B é o que vai ter no A, mas não tem no B. Então eu vou olhar aqui. 1 tem no A? Tem. Tem no B? Não. Então 1 vai ser escolhido para entrar aqui. O 2 tem no A e no B? Tem. Não pode. O 3 tem no A e no B? Tem. Não pode. Então encerrou. O único elemento que tem no A, mas não tem no B, é 1. O elemento que tem no B, mas não tem no A, né? Agora é o contrário. O que tem no B, mas não tem no A? O que tem no B é o nosso 2, 3, 5 e 7. Mas observa que o 2 e o 3 são comuns. O 5 e o 7 tem somente no B, não vai aparecer no A. Então esses carinhas, eles vão ser essa diferença, o 5 e o 7. Beleza? É o que tem no B, mas não tem em A. Observa que eles não têm o mesmo, não são os mesmos conjuntos. A menos B é uma coisa, B menos A é outra coisa. Tá, beleza, gente? Show de bola? E agora, o que isso tem a ver com o complementar? Tu tem que entender que o A é composto dos elementos 1, 2 e 3. Então, se eu quisesse colocar o conjunto B dentro do conjunto A, eu teria que complementar o A com o 5 e o 7, né? Beleza? E aí eu conseguiria colocar todos os elementos do B dentro do A. Então, eu tenho um complemento. E é isso que a gente tem como sendo um conjunto complementar. Ficou mais claro agora? Então, observa aqui da seguinte maneira. Quando eu tenho o complementar e digo que completa, eu preciso ter essa noção da diferença. Então, observa aqui que, dado um conjunto universo, então eu tenho um conjunto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho um conjunto A, 1, 3, 5 e 7. A está contido em 1, ou seja, o A está dentro do U, conforme o nosso desenho aqui, olha, o U aqui é maior e o Azinho está por dentro dele, tá bom? Quem vai ser o complementar de A em relação ao U? É o que sobra, né? Olha só, o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 9. Esses caras, esses números, pode perceber que eles não aparecem dentro do A, né? Mas eles aparecem dentro do meu U, ok? Então é o que completa. Se eu pegasse esses números aqui, 0, 2, 4, 6, 8 e 9, e juntasse com os números do A, ele seria quem? Ele voltaria a ser o conjunto U, universo, tá bom? Então, olha só, essa parte de dentro aqui é só o conjunto A, eu poderia até escrever, ó, 1, 3, 5 e o 7. E quem fica nessa parte de fora aqui, que é o complemento, essa parte de fora seria, né, o complementar lá, o 0, seria o 2, seria o 4, né, o 6, colocar todos aqui, ó, 8, o 9, né? Então, observa que eu tenho uma restrição. Galerinha, aqui é só o A. Se eu juntar o A com esses vermelhos aqui que estão aqui mais ao redor, é o complemento. O A mais o complemento forma o U, que é o grandão. Beleza? Então, assim, de forma bem simbólica aqui, né, mais formal, né, utilizando os símbolos da matemática, a gente tem aqui, ó, que o A complementar com esse Czinho aqui, ó, em cima, tá bom? Fica ligado no símbolo. É igual, né? Ou seja, a um X, ou seja, um elemento que segue a uma condição, tal que cumpre esta condição. Qual é a condição? Pertence ao universo e não pertença ao A. Beleza, gente? Então,
é o que passa do A, é o que falta nele para ele se tornar aquele outro conjunto. Tá beleza? Se liga nessa ideia aqui também, pessoal. Tá? Vamos pegar dois conjuntos aqui bem simples da gente analisar, o A e o B. Tá? Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3. Certo? Eu vou colocar aqui o 2 e o 7. Agora nós vamos fazer o seguinte. Quem é a diferença entre A e B? A menos B. É o que tem no A, mas não tem no B. Então, a gente vai colocar aqui o número 1 e a gente vai colocar o número 3. E quem é o B menos A? B menos A é igual a o que tem no B, mas não tem no A. É o número 7. Pronto, 7. Então, vamos analisar. Concorda comigo que se eu pegasse o número 7 e jogasse dentro do conjunto A, né, se eu pegasse o 7 e jogasse dentro do conjunto A, eu teria o conjunto B dentro do A, porque eu teria o 2 e o 7 aqui dentro. Confere? Show de bola. Se você concorda com isso, tu há de concordar comigo que o 7 é o B complementar. Né? É o B complementar. É o que completa o B para se tornar o A. Tudo bem? Opa! Desculpe, cometi uma gafe. É o que completa o A para se tornar o B. Desculpe-se, tá? Para ter o B dentro de si. É o A complementar. Então, se eu jogo o 7 dentro do A, o B, né, os elementos de B passam a estar dentro do conjunto A. Portanto, o A vai ter dentro de si o B e aí ele passa a ser. Portanto, é o que completa o A para que ele tenha dentro de si o conjunto B. Agora, se a gente pensar, né, de uma outra forma, vamos apagar isso aqui, beleza? Vamos inverter o raciocínio e pensar da seguinte maneira. E se a gente fizer, então, o contrário? E se eu pegar o número que tem no A, certo? Que é o 1 e o 3, e colocar esses caras dentro do B. Se eu colocar eles dentro do B, bom, eu não vou estar completando o B, então vai inverter a jogada. Ou seja, esses caras aqui, que é o 1 e o 3, né? Eles vão ser o complemento do B. O que completa o B para que o B passe a ter dentro de si o conjunto A. Então, observa que nessa análise acaba tendo uma relação entre a diferença, né? A diferença entre A e B é igual ao complemento de B. E a diferença entre B e A é igual ao complemento do A. Show de bola, gente? Ok? Um último detalhe aqui, pessoal, para a gente encerrar de vez o complementar, é que eu tenho uma anotação. Olha só, eu posso ter uma outra anotação. Eu posso escrever A complementar, mas eu também posso escrever da seguinte forma: complementar de A em B. Ou seja, é o que completa o A para que ele tenha o B dentro de si. É o que a gente acabou de fazer bem aqui, né? E bem aqui. Tudo bem? Então eu posso escrever desse jeito, eu posso escrever desse jeito. É a mesma coisa, são dois símbolos diferentes, mas se referem ao mesmo conjunto, tá? Beleza, galera? Show de bola? Então, pessoal, dessa forma a gente acaba por concluir as principais partes aí de operações dentro da teoria dos conjuntos. É claro, gente, que fica algumas coisinhas de fora, eu considerei deixá-las de fora de fato, mas eu aconselho vocês a buscarem um livro, darem uma olhada. A gente tem algumas propriedades, associativa, comutativa, entre outros, mas que a gente vai observando elas de uma forma mais eficiente durante os exercícios, tá bom? E aí eu deixo essa mensagem para vocês, a maneira de começar
é parar de falar e começar a fazer, tá bom? Matemática é treino, pessoal. Vamos botar a mão na massa, tente fazer os exercícios, pegue um livro, pegue seu livro, o livro didático da sua escola, livro de matemática, leia, resolva os exercícios, se dedique, que é esse comprometimento, essa dedicação que vai fazer você evoluir, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o teu like, tá? Deixar teu comentário. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.